tarde. Hoje é dia 6 de agosto de 2021 e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso quadro Aqui Tem Credibilidade, a pedido de inúmeros pacientes, clientes da Unimed Petrópolis, mas cidadãos que também me abordam dentro de uma função de representação da Unimed Petrópolis, assim como os nossos cooperados e também os nossos funcionários. A ideia é que a gente converse um pouquinho sobre o cenário atual da pandemia, a inserção da variação Delta dentro da nossa comunidade, e aí já há casos dentro da própria cidade de Petrópolis, e o status atual da pandemia. Importante dizer e ressaltar desde o início que a pandemia ela está começando a entrar em controle graças à política de imunização, às vacinas, independente de quais sejam. A gente escuta e ainda tem muito uma discussão de qual vacina seria melhor do que a outra, e tem até um jargão que já é popular, que vacina boa é vacina no braço. E de fato isso é uma verdade, porque só alcançando números elevados de vacinação na nossa população que a gente vai conseguir fazer um controle adequado da disseminação do vírus e, portanto, desse estado de pandemia. Ressaltar que continuam sendo necessárias as medidas específicas de proteção e prevenção, então a utilização de máscara, a higienização das mãos, seja com água e sabão ou álcool em gel, e o distanciamento social. Nesse momento, esses três aspectos tendem a ficar um pouco mais fracos no comportamento da nossa população, porque as pessoas já sentem um certo livramento daquelas restrições mais sérias anteriores, inclusive com retorno à nossa vida e à nossa atividade social e profissional, mas eu venho aqui ressaltar a importância da manutenção dessas medidas como primordiais. Sem dúvida nenhuma, a grande importância nesse momento é também a vacinação. Se você faz parte dos grupos de vacinação, compareça. Se você ainda não foi alcançado pela definição da política sanitária municipal, fique calmo, se proteja, porque vai chegar a sua hora, mas sobretudo a gente tem que combater um grande problema, que é a não ida para a segunda dose. As vacinas por vezes podem provocar reações colaterais, geralmente locais, dor, vermelhidão, calor do local da aplicação da injeção, mas algumas pessoas têm como se fosse um estado gripal, febre, coriza, dor muscular. Alguns passam um pouco mais mal, com diarreia, com dores estomacais, vômitos, mas isso não é contraindicação para que você tome a segunda dose, a não ser que você tenha tido esses sintomas imediatamente antes de você fazer a dose de reforço que precisa e que é necessária. A gente precisa continuar tendo uma consciência coletiva, por vezes, principalmente na abertura do nosso município como um local turístico. A gente vê que alguns excessos acontecem, principalmente em relação ao distanciamento social. Então é preciso que os estabelecimentos, mas nós também, cidadãos, sejamos vigilantes e sejamos contribuidores para esse ambiente absolutamente mais saudável. É importante dizer que aparentemente nós estamos melhores do que o ano de 2020. Sim, se a gente pensar no contágio e no risco populacional. Porém, não quando a gente vê o número de pessoas ainda infectadas e o número de pessoas que estão vindo ao falecimento por conta de infecções graves, complicações graves da infecção pelo Covid. Se a gente pega o ano de 2020, que foi o primeiro ano que motivou grandes isolamentos, grandes preocupações, em que a gente não conhecia muito bem a evolução da doença, hoje nós temos uma média de mortalidade ainda superior ao ano de 2020. Neste momento, infinitamente menor do que no começo do ano, quando nós tivemos o pico de mortalidade de infecções graves, muito associada à inserção e disseminação da variante P1, ou a variante de Manaus, como foi conhecida. A imunização fez com que a gente diminuísse o número de casos em atendimento e internação hospitalar, mas casos graves ainda aparecem, casos em pacientes que já estão vacinados, por isso a necessidade de continuar com as medidas preventivas, lembrando que a vacina não tem eficácia de 100%, e efetivamente quando se tem a doença com a cobertura vacinal, a gente tem a impressão, o desejo de que ela seja uma infecção
mais branda, mas nem sempre isso acontece e depende muito do estado de saúde da pessoa e a parte imunológica da interação do vírus com a pessoa. Então ainda nós temos um nível de mortalidade que em 2021 já caiu em relação ao começo do ano, porém ainda é maior do que o ano de 2020, então isso tem um impacto bastante importante que precisa ser considerado. A variante Delta, aqui eu quero fazer um primeiro esclarecimento. Inclusive nós estamos fazendo uma matéria de esclarecimento através das mídias sociais de uma notícia falsa, uma fake news, sobre informações que seriam relativas à variante Delta e de tipos de sintomas ou não ter determinados sintomas, o que só serve para confundir a cabeça das pessoas. Se é uma variante Delta ou não é uma variante Delta, isso só é possível ser avaliado por dados microbiológicos e hoje só dentro de uma vigilância sanitária que é feita pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, inclusive não só hoje dentro das manchetes do jornal, mas já notificado há cerca de 2 para 3 dias, nós temos conhecimento de 2 casos confirmados dessa variante no distrito da Posse, então no município de Petrópolis. Mas não é para a gente criar qualquer tipo de desespero em relação a isso, porque é uma variante que ela naturalmente vai se inserir dentro do contexto da saúde pública, ou seja, algumas infecções serão produzidas por essa variante Delta, sem necessariamente serem piores do que a variante P1, porém as medidas de precaução e prevenção elas continuam sendo absolutamente as mesmas, não há nada de diferente a ser feito. Então, por isso, esse novo informativo para vocês com apelo de manutenção dessas medidas preventivas e protetivas. É importante dizer que nós tivemos um pequeno aumento do número de atendimentos de pacientes sintomáticos respiratórios no pronto atendimento do nosso hospital, um aumento do número de internações, seja em enfermaria, seja na UTI, mas até o presente momento sem um aumento significativo da mortalidade. Não é um dado estatístico em que a gente possa falar que há qualquer tipo de descontrole ou que vai haver novo pico de infecção, a chamada nova onda, como alguns gostam de definir, mas instâncias nacionais e internacionais têm nos últimos tempos, sobretudo nas últimas 2 semanas, notificado que há uma possibilidade de aumento da curva de tendência de infecção no Brasil. Inclusive, há um movimento dos próprios governadores de estado do Brasil pedindo que haja direcionamento no maior número de doses de vacina, de imunizantes, tanto para o estado de São Paulo, mas sobretudo para o estado do Rio de Janeiro, sendo esses 2 estados a maior parte, a porta de entrada, tanto do movimento de viagem interno no Brasil, mas externo do exterior, e que podem disseminar principalmente aí a variante Delta para todo o território nacional. Então nós estamos dentro do estado do Rio, a gente não pode esquecer, a nossa situação em Petrópolis, pelos boletins epidemiológicos municipais e estaduais, ela é bem satisfatória, bem razoável, bem confortável, porém não podemos deixar de alertar que a infecção está existindo, os casos graves existem e por vezes a gente ainda tem mortalidade. Então o segredo é continuar sendo persistente no uso de máscara, lavando as mãos, distanciamento social e consciência coletiva, tá? Tendo novos acontecimentos, novas informações, a gente vai continuar aqui a serviço não só dos clientes da Unimed Petrópolis, mas como também dos cidadãos petropolitanos, porque a nossa filosofia não é só cuidar de pacientes, mas cuidar do amor de alguém, e vocês com certeza são os nossos amores e são os amores de alguém.